Eu quero ler com os irmãos nessa manhã o Salmo de número 115, muito conhecido de todos nós. Salmo 115. Nós temos um pedido de oração também pela nossa irmã Dalva. Ela sofreu um acidente, está internada no hospital de urgência. Uma fratura, foi na tíbia, irmão? Uma fratura na tíbia e precisa fazer a cirurgia. E ela está lá esperando que todo o processo se complete. E precisa de que nós estejamos orando por ela também. Salmo de número 115. Eu gostaria que todos abrissem as suas Bíblias e as mantivessem abertas para nossa leitura e estudo da Palavra de Deus nessa manhã. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome dá a glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus. E o que mais? Então o nosso Deus está nos céus e é um Deus que tem vontade. Tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor. Ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor. Isso quer dizer o quê? Que o nosso Deus tem memória. Não é um Deus desmemoriado. Ele nos abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa quem? Aqueles que o temem, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Aleluia. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir sobre nós a Tua graça nessa manhã. Nós sabemos do poder que tem a Tua palavra. A Tua palavra, ela despedaça os cedros, ela quebra penhas, ela quebra a dureza do nosso coração, ela ilumina os nossos olhos e nos mostra o caminho pelo qual devemos andar. Fala conosco nessa manhã, dá-nos a Tua bênção, livra-nos de toda perturbação, de toda inquietação, e que todos, ao sairmos daqui, cada um de nós, saiamos com a porção que o Senhor nos reservou para esta manhã. É o que nós te pedimos e clamamos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amém? Bem aberto, os irmãos podem participar, não tem problema nenhum, e eu quero que participem. Vocês sabem, ou poderiam me dizer, qual é a diferença entre o cristianismo e o paganismo? Saberiam me dizer qual que é a diferença entre cristianismo e magia?
Qual que é a diferença entre o cristianismo bíblico e o idolátrico ou a idolatria? Qual que é a diferença entre a fé cristã e a magia, por exemplo? O que é a magia? Não é aquele mágico que mexe, o mago que mexe com as cartas e ilude, mas nós estamos pensando aqui na perspectiva religiosa. Quem que é o mago? O que é a magia? É o Harry Potter, essas figuras, esses magos que aparecem na televisão. Qual que é a diferença entre a magia e o cristianismo? Qual que é a diferença entre a proposta do mago, da magia e da fé cristã? Mas, exatamente. Isso. Aham. Perfeito. O princípio da magia é que o mago, se ele usar as expressões certas, se ele usar os ritos certos, as falas certas, o Deus, a energia, o poder ou o sagrado vai lhe obedecer. Então é o mago que controla a divindade, ele que controla o sagrado. Então ele usa as palavras certas, ele usa as expressões certas, ele usa os ritos certos, ele usa as receitas certas para poder manipular, para poder mover e manipular as forças poderosas e sobrenaturais de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu querer. Quando nós vamos para a fé cristã, o Deus da Bíblia, o Deus de Israel, o Deus de Jesus, que é também o nosso Deus é o mesmo Deus de Israel, o nosso Deus é o mesmo Deus da Bíblia. Esse Deus, ele não é manipulável. Esse Deus não se deixa manipular. Não tem nada que nós possamos fazer que vai obrigar Deus a fazer o que nós queremos. Esse Deus não é manipulado. Esse Deus é o Criador dos céus e da terra. Esse Deus é o Deus que tem todo o poder, toda a autoridade, tem vontade, e entendemos e aceitamos pela fé que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável e que é o melhor para as nossas vidas. Amém? É grande a diferença ou não? Enorme. É enorme a diferença. Por que eu falo isso? Porque nós somos uma nação mística, nós somos uma nação do catolicismo popular, nós somos uma nação das religiões ou das expressões religiosas africanas, místicas, pagãs, mágicas. Isso forma o tecido social religioso, imaginário religioso brasileiro. E quando nós nos convertemos, nós muitas vezes chegamos para a fé cristã, mas trazemos todo esse arcabouço inspirativo da nossa cultura. Muitas expressões religiosas hoje, né, me permitam dizer, e eu tenho que dizer com clareza, mas muitas expressões religiosas hoje que nós temos, elas são mágicas, idolátricas, não são cristãs. Aquilo lá não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com a Palavra de Deus. E parece que vão cada dia de mal a pior. Eu não estou aqui lutando pelo meu espaço, não estou falando isso porque nós estamos perdendo membros para
essas correntes, não, esses segmentos religiosos, não. Mas porque não expressam a verdade. Quando você olha, por exemplo, para a Universal do Reino de Deus, não tem a pretensão de ofender ninguém, quem quer que seja. Mas quando você olha para a Universal, é uma mistura tão grande de magia, de idolatria e de uma tentativa de manipulação de Deus, que não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia não se manipula. O Deus da Bíblia não se manipula por aquilo que você faz, pelos ritos que você faz. O Deus da Bíblia não se manipula pela quantidade de promessas, que é muito típico do catolicismo popular. O Deus da Bíblia é um Deus que tem vontade. O Deus da Bíblia é um Deus que tem plano. O Deus da Bíblia é um Deus que tem inteligência. O Deus da Bíblia é o Criador dos céus e da terra, é o Deus único, o Deus verdadeiro. E quando nós nos aproximamos desse Deus, nós temos que nos aproximar entendendo qual é o nosso lugar e qual é o lugar dele. Quando nós nos achegamos a Deus passando por Jesus Cristo, só podemos chegar até Deus passando por Jesus. Deus estabeleceu essa forma, Deus estabeleceu esse caminho. Se não for por Jesus, se não for pela fé em Jesus, se não for pela rendição ao senhorio de Jesus, Deus não aceita ninguém. Ou nós aceitamos o senhorio de Jesus, que morreu na cruz, foi sepultado, ressuscitou para ser o Senhor, ou nós recebemos Jesus como Senhor, e Ele nos reconcilia com Deus, e nessa reconciliação que Ele faz entre nós e Deus, nós somos salvos nela, ou nós estamos completamente perdidos, o ser humano continua perdido. Onde é que é o ponto de divergência, então? O ponto de divergência é porque o Deus da Bíblia é Deus. O Deus da Bíblia, ele tem vontade. O Deus da Bíblia nos aceita, mas nos aceita para sermos filhos da obediência. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, nos quais, debaixo da influência do Espírito que atua nos filhos da desobediência, andastes outrora, mas agora, por meio da fé em Cristo, resgatados por Jesus, fomos feitos o quê? Filhos da obediência. O que é filho da obediência? Filho da obediência é aquele que obedece, que entende que tem uma vontade maior, que tem uma vontade suprema e que se regozija nessa vontade. Então, essa é a diferença crucial. O Deus da magia não tem vontade. O Deus da magia é uma divindade manipulável, que o mago, que exercita as suas palavras, que exercita as suas poções, os seus ritos, manipula e faz com que ele faça o que eles querem. Mas o Deus da Bíblia não se submete a um negócio desse. O Criador dos céus e da terra, o Deus transcendente, totalmente outro, infinito, completamente diferente de nós. É por isso que todos aqueles que se aproximaram de Deus ou tiveram uma manifestação da presença de Deus, eles caíram prostrados no chão. Por causa da grandiosidade. Chocados, apavorados pela a grandeza da glória de Deus. Amém? Pergunta? Uma pergunta. Cadê o... Se bem que o Silvério fala, né, não precisa nem de microfone. E o Lucas está indo no mesmo ritmo. Estou vendo os gritos dele aí, viu? Amém. O senhor estava lendo aqui em 1 Reis 18. É interessante que aquele desafio que Elias faz, né, com
os seguidores de Baal, né? Parece um duelo, né? Mas mesmo assim, até para isso, desde que o nome de Deus seja engrandecido, né? Estava lendo aqui. Uhum. Só um minutinho, pessoal. Uhum. Mesmo nesse texto, se você observar, você vai perceber que Elias fez tudo conforme o Senhor lhe havia orientado. Isso. Senhor, Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, seja manifestado hoje que tu és Deus em Israel e que eu sou o teu servo, que conforme a tua palavra tenho feito todas essas coisas. Então, assim, o nome de Deus, ele, né, desde que o nome de... A glória de Deus, né? É sobre todos os nomes. Aí você já entrou no passo seguinte que eu iria abordar, que é a diferença entre Deus e os ídolos. Porque às vezes o mago ele não mexe com, vamos dizer assim, com ídolos, né? Mexe lá com seus encantamentos, os seus encantamentos. Agora, qual é a diferença entre Deus e os ídolos? Nós vimos aqui. Alguns arqueólogos, historiadores, eles dizem que andando por algumas nações, e hoje a sociologia é muito clara quanto a isso, se você descobrir a religião de um povo, você descobre o comportamento desse povo. A religião, o comportamento religioso, revela quem é esse povo, o que ele pensa, os valores que ele tem, né? Então, antropólogos, quando andam, arqueólogos, por aquelas nações ao redor de Israel, eles encontravam lá Baal, encontravam lá Artemis, encontravam lá vários ídolos, vários deuses ídolos, mas quando chegavam na nação de Israel não encontravam nenhuma imagem, não encontravam absolutamente nada. E é o que o salmista está dizendo, que as nações em volta faziam uma pergunta: onde é que está o Deus deles? Você ia lá nos filisteus, encontrava o Deus Dagon. Você ia no outro povo aqui, você encontrava Baal. Você ia na Síria e encontrava o Deus Rincon, com seus templos, com seus ídolos. Mas se você vinha a Israel, andava, olhava, não encontrava nenhum ídolo. Onde é que está o Deus deles? O nosso Deus está nos céus e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos humanas. Tem boca, não falam, olhos não veem. Agora, deixa eu perguntar para vocês. Se o ídolo não tem cérebro, ele não pensa, ele tem boca, mas ele não fala. E quem é que põe os pensamentos na cabeça deles? Quem é que põe fala na boca deles? Quem é que põe ações através deles? Os homens. Então, os ídolos, eles são uma criação humana também para poder servir à vontade humana. Os ídolos são uma projeção do imaginário humano. Quem lida com o ídolo, na verdade, está lidando com ele mesmo, com a vontade dele. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e neles confiam. Então, quem se aproxima do ídolo é como se eu estivesse se aproximando do seu próprio eu. Porque é ele que coloca desejos, é ele que coloca vontade,
É ele que coloca ações na mente, na boca daquele ídolo, daquele gesso, daquele pau, daquele metal. Então, por que que os homens criam ídolos? Para satisfazer a sua própria vontade. Ricardinho? Obrigado, irmão. Eu acho que o homem, ele sempre busca, em todos os povos, até no cristianismo, quando é buscado de forma errada, ele busca algo que não seja aleatório. Ele quer que alguma coisa esteja sob controle. Né? O seu futuro, ele não pode ser aleatório. Eu não posso pressupor que o amanhã não esteja organizado a meu favor. Né? Então, esse medo da aleatoriedade, da incerteza, da insegurança, faz com que ele crie alguma coisa, né? Que seja um ídolo, porque se eu fizer o que esse ídolo quer, né? Seja como servo, ou seja como senhor desse ídolo, alguma coisa vai acontecer a meu favor. Né? E muitas vezes nós mesmos, como cristãos, fazemos isso. Quando o senhor falou que nós temos um povo que é extremamente místico, né? Uma sociedade mística aqui no Brasil, eu vejo perfeitamente isso. Né? Quando fala lá, 7 semanas de Josué, ou não sei o que, vamos fazer a oração durante não sei quantas semanas, que Deus vai responder a sua oração dessa forma. Ore, né? Ou bote o copo em cima da televisão, ou dá um nó no travesseiro. Eu ouvi isso no rádio, eu fiquei, eu falei, pronto, eu estou indo para um terreiro, né? Exato. Porque quando o pastor falou assim para a irmã disse que estava com um problema familiar, né, com o marido, ela falou, irmã, faz o seguinte, quando ele sair, você pega a fronha do travesseiro, dá um nó e traz aqui para a gente orar, que isso não vai acontecer mais. Eu falei, mais um pouquinho, chega lá e já dá o passe e sai. Então a gente vê muito isso, né? Isso. Mas o que eu quero enfatizar nessa manhã, além de todos esses aspectos, é que nós, na nossa humanidade, a nossa propensão é para a rebelião. A nossa propensão é para querer manipular Deus, é para querer que Deus faça a nossa vontade, que Deus atenda os nossos sonhos e os nossos planos, e muito dificilmente, nós temos esse entendimento de que o plano de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus, o propósito de Deus é o melhor para a nossa vida. O que está escrito na palavra de Deus como expressão da vontade de Deus, para mim, é condição sine qua non de obedecer e de obediência. É o conflito da vontade humana, do nosso querer humano, que nos leva a criar ídolos. E muitas vezes transformamos o próprio Deus, o nosso Deus, num ídolo. Porque achamos que Ele deve fazer a nossa vontade. Achamos que Ele deve fazer o nosso querer. Nós oramos para fazer a vontade de Deus ou para Deus fazer a nossa vontade? Jesus nos ensina a orar. Tá bom, eu vou ensinar vocês a orar. Qual foi a oração que Jesus ensinou? Aí, seja feita a tua vontade. A oração que Jesus está ensinando. Seja feita. Jesus, ensina a gente a orar. O senhor ora, então ensina a gente a orar. Tá bom. Vocês, quando orarem, né, orareis assim, vão orar assim.
Pai nosso que estás nos céus. Opa, então esse Deus, ele é acima de mim. Ele é maior do que eu. Ele está nos céus. Ele é infinitamente maior do que eu. Ele não é igual a mim. Ele é muito maior do que eu. Ele está nos céus. Pai nosso. Ele não é Deus só meu. Ele não é propriedade minha. Ele não age de uma forma exclusiva como se fosse propriedade. Ele é nosso, não é? Aí vem, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, o lugar onde a vontade de Deus tem problema para ser realizada é na terra. Por que o problema é aqui na terra? Por que a vontade de Deus encontra resistência para ser feita, para ser realizada aqui na terra? Por quê? Por causa de nós, por causa do homem, por causa da nossa natureza. Aí nós forjamos ídolos, aí nós criamos ídolos, não é? Que são produto da vontade e da vaidade humana. Então, na idolatria, o ídolo também é uma expressão da vontade humana. O ídolo é uma criação humana. O ídolo é uma criação humana porque esse homem não quer se render ao conhecimento, ao entendimento da vontade de Deus. Vamos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos, capítulo 1. Romanos capítulo 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão de quem? Que fazem o quê? Trocam a verdade pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles. Ou seja, ninguém é ignorante em relação a Deus. A natureza, diz o Salmo 19, revela a glória de Deus, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. E por aí vai, ao ponto que Deus os entrega para cometerem abominações, principalmente contra o seu próprio corpo. Qual é a diferença entre Deus e os ídolos? Já aprendemos aqui. Ídolo fala o que a gente quer. Ídolo pensa o que nós colocamos na cabeça deles. Eles agem de acordo com os nossos desejos, de acordo com a nossa vontade. É uma criação da nossa vaidade. É uma criação da nossa vaidade. Tornem-se semelhante a eles. Quem se entrega à idolatria, o que acontece? Em que sentido? A gente estuda na teologia, a gente aprende, né, Deus, o Criador dos céus e da terra, o ser humano, a glória, a principal criação de Deus, os animais, aí vem descendo os elementos inanimados da natureza. Na cadeia da criação vem lá embaixo os elementos inanimados, pedra, ferro, ouro, prata. O homem está aqui em cima. Aí o homem pega esse elemento
inferior da cadeia da criação de Deus, inferior a Ele, faz uma imagem e se prostra, desce. O que ele está fazendo? Desumanizando. Está negando a humanidade dele. Então, além de ofender a Deus, lemos aqui em Romanos capítulo 1, porque é uma ignorância sem precedentes, além de ofender a Deus, está ofendendo a humanidade, está desumanizando. Por isso que em sociedades mágicas, idolátricas, aberrações, são as coisas mais comuns de acontecer. Qual era o culto a Baal? Como é que eles cultuavam Baal? Como que era esse ídolo Baal? Uma das manifestações desse ídolo Baal era um ídolo de ferro, com a boca de ferro bem grande. Eles colocavam fogo aqui embaixo, dessa boca de ferro. Quando aquela boca de ferro ficava incandescente, eles pegavam os seus filhinhos, as suas crianças, e jogavam dentro daquela boca como sacrifício a Baal. Isso é bestial, não é? Isso é desumano. Mas é o que a idolatria faz. O comportamento distanciado de Deus e da vontade de Deus, ídolos, comportamento mágico, desumaniza o ser humano. E a sociedade vira uma sociedade bestializada, com um comportamento que a gente fica assim, meu Deus, que loucura é essa? Mas é por causa do distanciamento de Deus, por causa do distanciamento da vontade de Deus. A vontade de Deus, ela põe ordem na nossa cabeça. A vontade de Deus, ela direciona a nossa vida. A vontade de Deus é como edificar a nossa casa sobre uma rocha. Agora, longe da vontade de Deus, sem a direção de Deus, nós ficamos completamente perdidos. E longe de Deus, o ser humano como um todo se perde e fica bestializado. O nosso Deus tem vontade. Deus tem vontade. Essa vontade de Deus é revelada. Deus tem propósito. Essa vontade de Deus, esse propósito de Deus é revelado. Deus nos chamou. Para quê? Deus nos tirou das trevas, Deus nos tirou da idolatria, Deus nos tirou da cegueira espiritual, Deus nos tirou da escuridão, para quê? Com que propósito? Me digam. Adorá-lo, servi-lo, obedecê-lo. Obedecê-lo. Nós somos filhos da obediência. Obediência a Deus, servos de Deus, chamados para obedecê-lo. Quando Deus nos chama, e nós entendemos o chamado de Deus, e aceitamos o chamado de Deus, e passamos a ser filhos da obediência, nós entendemos que nós não somos mais o centro. Não somos mais o centro do universo. Aquele ser egoísta dá lugar a um ser transformado. A um ser que agora é cheio da vontade de Deus, que agora não obedece aos seus instintos, à sua vontade, ao seu querer, mas que tem uma vontade acima dele. Fazemos parte de um plano maior. Não somos mais o centro. Deus é o centro. Agora eu quero ler com vocês, depois de toda essa explicação,
o Salmo de número 67, que nós lemos aqui hoje, de manhã pela madrugada. Eu quero ler com vocês o Salmo 67. Então nós descobrimos que existe uma vontade, uma distância enorme de Deus e os ídolos. E que esse Deus que é Pai, Ele tem vontade. Pai nosso que estás nos céus, venha a nós o teu reino, mas que façamos a tua vontade, que seja feita a tua vontade. Tem alguém na terra que é comprometido com a vontade de Deus. Tem gente na terra que se compromete com a vontade de Deus, que lê a Bíblia Sagrada, está escrito lá na Bíblia a vontade de Deus, às vezes o coração dele quer ir para outro rumo, mas ele pega o coração e fala, não, vem cá, é aqui, é a vontade de Deus, é o querer de Deus. Nessa sexta-feira passada, nós tivemos um casamento muito bonito, de dois jovens aqui da igreja, o Braz mais a Stephanie, e todos nós nos sentimos muito abençoados, a graça de Deus, né, presente naquele momento, naquela celebração. Mas por que que isso é possível? Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós nos sujeitamos à vontade de Deus. E eu acho que não sonha errado, não pensa errado, mas pensa de acordo com a vontade de Deus e sonha de acordo com a vontade de Deus, a moça que tem desejo no seu coração de um dia chegar ao altar de Deus, de casar com um rapaz que ela entende, que ela acha, né, e tem o discernimento que é o que Deus preparou para a vida dela, num direcionamento de Deus. Tem coisa mais bonita do que isso? Quem estava lá no casamento sexta-feira? Olha, boa parte dos irmãos. Não é bonito fazer as coisas do jeito de Deus? Não é assim gracioso e abençoador? Mas tem um ídolo nos dias atuais que está roubando os sonhos da juventude, que era muito presente nos dias de Paulo, ali na Grécia. Era uma potestade. Paulo, escrevendo aos Colossenses, diz que Jesus, ao morrer na cruz, ele venceu principados e potestades. Ele venceu poderes. E um dos poderes que Jesus venceu foi um poder, uma potestade chamada Afrodite, que era a deusa da libertinagem sexual. Quantas moças, quantos moços estão perdendo-se no sonho de chegar no altar do casamento, porque são dominados, subjugados por esse poder, por essa potestade. Nesse mundo da experiência. Ah, não, mas eu tenho que experimentar primeiro. Está todo mundo experimentando, eu vou experimentar. Alguns chegam até a dizer, o sexo não estraga. Pode não estragar o corpo, mas a alma estraga. Estraga a alma, estraga a vida, perde o rumo, perde o direcionamento, vira uma confusão terrível. Mas quando nós, pela graça de Deus, não nos submetemos aos nossos desejos, à nossa vontade, mas nos submetemos à vontade de Deus, entendendo que ela é boa, que ela é perfeita, que ela é agradável, que Deus tem vontade, que Deus tem memória, que Deus leva em conta a nossa vida, ela é conduzida, ela é dirigida, ela é direcionada. Esse negócio de Deus ter memória é muito importante. Lá em Malaquias, ele diz que o povo de Israel começou a reclamar, falou, mas não está adiantando nada a gente servir Deus.
Eu percebo que muitos jovens, parece que esse sentimento começa a tomar conta do coração, né? O povo lá do mundo parece que é mais feliz, parece que lá é que a coisa é boa, eu estou aqui servindo Deus e nada acontece. Aí o profeta, nas suas visões, ele diz, olha, Deus tem sentimento, ele ficou sentido com vocês. Por vocês pensarem isso dele. Porque, na verdade, tem um memorial escrito diante de Deus. Memorial. Ou seja, Deus leva em conta. Deus tem em memória os valores que nós carregamos dentro do nosso coração, a nossa obediência, o nosso compromisso com Ele. Deus leva em conta. Ser cristão, ser crente, então, é levar em conta a vontade de Deus. Tem um memorial diante de Deus. E outra vez vereis a diferença entre aquele que o serve e aquele que não serve. Deus faz a diferença na vida daquele que obedece, na vida daquele que leva Deus e as coisas de Deus a sério. Aí eu tenho que dizer, Deus nunca estragou a vida de ninguém. Se você encontrar uma pessoa que diga assim, olha, eu fui fiel a Deus, eu obedeci a Deus, eu amei Deus de todo o meu coração e a minha vida foi arrebentada, a minha vida é uma desgraça só, eu queria conhecer essa pessoa. Porque Deus nunca estragou a vida de quem quer que seja. Pelo contrário. Está escrito. Tem um memorial. Eu tenho memória. Eu faço diferença. Eu honro aqueles que me honram. Quem honra a Deus, então, Deus também tem o compromisso de honrá-lo. Nos seus anseios, nas suas inquietações. Né? Isso é parte da nossa fé, é parte da palavra de Deus. Então, não permita que as ilusões desse mundo, não permita que os ídolos desse mundo, não permita que as potestades desse mundo roubem, tirem-nos do prumo da vontade de Deus, da direção de Deus, porque Deus tem vontade. Deus tem um caminho. A Bíblia diz que o caminho de Deus, ele é reto. O caminho de Deus é provado. Quem anda no caminho de Deus pode ser estreito, pode ser apertado, mas não é tortuoso, não é cheio de atalhos. É um caminho reto, é um caminho direito, é um caminho honesto, é um caminho de integridade, que leva em consideração a vontade de Deus, que respeita o outro. Pecado não respeita ninguém, não. Pecado não respeita Deus, pecado não respeita os sentimentos do outro, pecado só, ele é egocêntrico, ele é autocentrado. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Amém? Estava ouvindo o pastor Ricardo Barbosa, ele dizendo exatamente sobre isso. Como que aqueles mesmos principados e potestades dos dias de Paulo estão tão atuantes na nossa sociedade de hoje. E que essa potestade não significa necessariamente que seja um demônio, mas é um ideário, é um modo de pensar que se arraigou, que criou comportamento, que criou estilo de vida. É impressionante como as pessoas vivem as suas vidas, é como se não houvesse amanhã, como se não houvesse futuro, como se não houvesse um dia quando todos nós vamos comparecer diante desse Deus.
lares fragmentados, arrebentados, distanciados da vontade de Deus, fora do propósito de Deus, famílias cristãs, mas sem sentimento, sem ambiente da presença de Deus. Estava vendo os meninos cantando aqui, os nossos adolescentes. Bom vê-los, não é verdade? Mas o tempo que eles passam na igreja é um tempo muito pequeno. O tempo maior que eles passam é em casa, é na escola. E não queiram saber o que é a escola nos dias de hoje. Pais alheios, completamente alheios, distantes do que está acontecendo com os filhos. É impressionante esse mundo de indiferença, de distanciamento que nós vivemos nos dias atuais. Isso não condiz com o projeto de Deus. Isso não condiz com uma vida que serve a Deus. Não é condizente, irmãos. Não é condizente com a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é que nós o sirvamos, que nós entendemos que Ele tem vontade, que Ele tem plano, que Ele tem projetos, e que esse ambiente espiritual tem que ser criado dentro da nossa casa. De filhos que veem os pais orando, de filhos que veem as mães orando, de filhos que veem nos pais comportamentos de temor a Deus, para eles poderem crescer com referencial de temor a Deus. Deus tem vontade. Deus tem planos. Deus tem plano para a sua vida, Deus tem planos para a minha vida. Deus tem projeto para a igreja, Deus tem planos para a sua família. Quais são os planos de Deus para a sua família? Quais são os propósitos de Deus para os seus filhos? Você sabe? Já perguntou para Deus? Já orou nesse sentido? Porque nós vivemos como se Deus estivesse a quilômetros de distância de nós, como se Ele não tivesse vontade, como se Ele não tivesse propósito. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele nos dê sabedoria. Salmo 67. Seja Deus gracioso para conosco e o quê? Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações o quê? A tua salvação. Presta atenção, irmãos, lá no Salmo 115 nós lemos que Deus nos abençoe. É o único que pode abençoar. É a bênção de Deus que faz a diferença, né? No meu aniversário passado, uns irmãos ligaram para mim e me perguntaram: como é que você se sente? Me sinto pleno, me sinto abençoado. Não, não fala isso não, porque quem fala isso vai ser recolhido, morre logo. Tá aí. Aleluia, glória a Deus, né? Não significa que eu tenho os meus altos e baixos, que eu tenho os meus aborrecimentos, as minhas tristezas, as minhas lutas, os meus percalços, como todo ser humano. Gente, mas o que mais que um ser humano precisa, além da graça de Deus? O que mais que um ser humano precisa, além da bênção de Deus na sua vida? Se eu tenho a segurança de que Deus é comigo, porque Ele disse, não sou eu, não é porque eu mereço, mas porque Ele disse, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Nunca te deixarei, jamais te abandonarei, amém, aleluia, glória a Deus. Se o Senhor não vai me deixar, não me deixa mesmo não, que eu também não quero te deixar não.
Ô Pedro, João, Tiago, todo mundo foi embora, vocês não querem ir também não? Ai, Senhor, mas para onde é que nós vamos? Só o Senhor tem as palavras de vida. Quem tem vida para dar, a vida verdadeira, é só o Senhor. Para onde é que nós vamos? Só o Senhor que tem vida. Seja Deus gracioso, nos abençoe, faça resplandecer o seu rosto sobre nós. Para quê? Eu estava explicando aqui hoje de manhã, para que é para finalidade, propósito, porque é razão, é explicação, é justificação. Então, quando diz que Deus nos abençoe, amém, amém, quer ser abençoado por Deus? Eu quero. Misericórdia de nós sem a bênção de Deus. A melhor coisa que tem é a bênção de Deus, né? Era bonito naquele tempo antigo que os meninos chegavam para os mais velhos, né? Sua bênção, Deus te abençoe, meu filho. Até hoje, os meus sobrinhos grandes, né, chegam para mim, bênção, tio. Quase 2 metros de altura, bênção, tio. Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Porque a melhor coisa que existe é a bênção de Deus. Mas essa bênção de Deus tem um propósito. Quando Deus nos abençoa, nós somos abençoados, é para que se conheça na terra que existe Deus, que ídolo é mentira, que magia é engano, que Afrodite é falsidade, que o projeto do mundo é mentiroso, é ilusório. Então, quando Deus nos abençoa e faz resplandecer o rosto dele sobre nós, é para que nós vivamos uma vida que reflita a sua glória, a sua verdade e, ao mesmo tempo, reflita a mentira e os enganos desse mundo e dessa sociedade. Infelizmente, irmãos, com muita dor no coração, a igreja hoje, ela se misturou com a cultura. Hoje é muito difícil distinguir um crente daquele que não é crente. Hoje é muito difícil separar quem serve e quem não serve. Porque os crentes hoje estão agindo exatamente como os descrentes. Bebendo como os descrentes, farreando como os descrentes, ambicionando, fazendo maracutaias como os descrentes, mentindo como os descrentes. A palavra de Deus está dizendo que Deus seja gracioso para conosco, nos abençoe, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. É para que as pessoas pudessem olhar para nós e ver o brilho da glória de Deus e falar, esse Deus verdadeiro existe. Eu não estou vendo ele no ídolo, mas eu estou vendo ele na sua vida. Esse Deus que tem vontade, ele existe, porque eu percebo ele na sua vida. Eu percebo a presença de Deus na sua vida. E quando Deus nos abençoa, não é para a gente se sentir o tal. Ah, como eu sou bom, como Deus gosta de mim. Amém, gosta. Mas a bênção de Deus na nossa vida tem um propósito. É para abençoar. É para que o teu nome seja conhecido entre as nações. É para que o teu nome seja conhecido entre a terra. É para que a tua salvação seja conhecida onde não é. Esse negócio lembra vocês de alguma coisa? Para que se conheça na terra o teu caminho, para que em todas as nações conheça a tua salvação, para que a sua salvação seja conhecida entre todos os povos. Se lembra o quê? Por acaso se lembra da obra missionária? Então, quando Deus nos chama, nos abençoa, Ele tem um propósito.
Estava dizendo aqui hoje de manhã, a Ana estava aqui, outros. Eu me converti com 16 anos. Foi a melhor coisa da minha vida, graças a Deus, e Deus é testemunha, continua sendo. Mas quando eu me converti, eu pensava em Deus só para mim. Eu pensava em Deus para me abençoar, eu pensava em Deus para abençoar os meus planos, eu pensava em Deus para me fazer prosperar, eu pensava em Deus, ou seja, eu só pensava em Deus muito próximo da minha idolatria. Aí com 5 anos de convertido, olha só que tempo que passou, Deus começou a me falar, acorda, seus planos são bons, mas eu também tenho os meus. Os seus são transitórios, os meus são eternos. Acorda, desperta, cresça, para de pensar em mim como uma sanguessuga. Pense em mim como alguém que tem ideia, que tem mente, que tem propósito, que tem vida, que tem cabeça, que pensa. Pense em mim como Deus, que tem vontade. Descubra a minha vontade, descubra os meus planos. Aleluia. Glória a Deus. Porque muitos passam a vida inteira, crianças, imaturos, só pensando em Deus. Só pensando em Deus como quem dá, como quem refrigera o ego, como sanguessuga. Não. Que Deus nos abençoe. Para que Deus tem um plano, Deus tem um propósito. Que nós possamos fazer parte desse plano de Deus. Que nós possamos olhar para Deus como Deus que Ele é. E que nós possamos dizer para Deus como todos os homens e mulheres de Deus disseram, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Isaías, quem é que vai falar por nós? Eis-me aqui, Senhor. Maria, o Espírito do Senhor vai te envolver. E será gerado em ti, com a sombra do Altíssimo. Eis aqui a tua serva, Senhor. Faça-se a tua vontade. Eis aqui a tua serva. Eis aqui o teu servo. Eis-me aqui. Prontidão, disposição, resolução para fazer a vontade de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus abra os nossos olhos, que Deus desperte o nosso coração, para não ficarmos nessa letargia de um relacionamento com Deus, quase que idolátrico. Um relacionamento que só pensa em Deus para receber e que muitas vezes quer manipular Deus e dominar Deus e fazer de Deus um servo. Mas que nós possamos crescer e dizer, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. O Senhor é Deus. O Senhor é digno de toda glória, de toda adoração. É digno de ser servido em todas as coisas. Amém? Você recebe essa palavra? Você está disposta a dizer, eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva? Faça-se em mim a tua vontade, sem medo. Então comece pelas pequenas coisas. Comece pelo primeiro degrau da escada. Naquilo que você sabe que não deve fazer e está fazendo. Então não faça. Glorifique a Deus. Aí você vai crescendo no conhecimento de Deus, no exercício da justiça, e Deus vai revelando mais, e nós vamos cada vez mais nos aproximando da vontade de Deus. Amém? Curva sua cabeça.